de hoje, líder? Foi uma reunião, eu fiz questão de trazer a reunião para minha casa, porque dava mais liberdade. Nós tivemos lá presente todos os deputados e o presidente Lupe na reunião. Uma reunião dura, porque esse problema de relacionamento com o governo já vem há muito tempo. A questão do INSS, que é uma questão muito importante para nós e para todos os brasileiros, foi, na verdade, mais um episódio. Se a gente pudesse usar essa imagem, é a questão do copo d'água, né? O pingo d'água que faltava. Não é retaliação, não é posição de antagonismo, por uma razão simples. Num país polarizado como o nosso, tendo apenas dois campos prevalecendo hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nos movimentos que a gente faz, até para não parecer que a gente está escolhendo o outro lado, que não é o caso. Nós não estamos escolhendo o outro lado, nós estamos escolhendo o nosso lado. Por que eu digo o nosso lado? Nós somos contra essa polarização. Nós podemos ser, a partir de hoje, o que oferece uma alternativa a essa polarização. Não é fácil, não é simples. Em virtude desse acontecimento, nós temos a preocupação muito grande com a preservação da imagem do nosso partido, que foi duramente agredida pela situação, e nós precisamos de cuidar disso com muito carinho, até porque o que a gente fez até hoje foi preservar, e vocês jornalistas sabem muito bem, foi trabalhar para preservar um nome que nós temos há muito tempo. O PDT não é visto envolvido em problemas maiores, até porque nós tomamos cuidado com a nossa postura. E nesse momento, o que nos faz fazer esse movimento é exatamente essa noção de quem somos nós, quem são os outros. Apoiar o governo Lula não é problema nenhum para a gente, até porque é o governo que está aí e tem feito um trabalho que eu reputo de um trabalho bom para o Brasil. Mas o governo Lula não está dando, e não estava dando desde antes, a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer. Então, essa ação foi uma ação que, com relação ao INSS, que redundou nesse final, nesse tipo de posição nossa. Não saímos e não dissemos que estamos na oposição por uma razão simples. Nós não estamos na oposição porque a oposição que se apresenta hoje não é uma oposição que nós tenhamos a mínima afinidade com eles. Então, nós não faríamos isso, até para que nós, nas análises dos senhores e senhoras, que são os propagadores das notícias, ficasse bem entendido e claramente entendido que nós não estamos indo para fazer uma oposição e nos juntar contra esse atual governo. Não é isso. Porque a gente entende que houve a polarização, houve uma decisão, nós votamos a favor desse governo num segundo turno, porque havia uma polarização. O PDT, na eleição anterior, também ofereceu uma alternativa no primeiro turno. E a gente acha que a gente pode também construir algum caminho, se for o caso, para 2026. Esse é o nosso problema. Nós temos que vencer uma cláusula de barreira. Nós temos que suplantar um número de deputados por estado, que todos vocês conhecem, e que dá sobrevivência a um partido. Se nós estamos numa base de governo, onde nós não temos uma reciprocidade com as nossas posturas, com as nossas votações, com o nosso empenho a favor das pautas do governo, nós estamos, na verdade, nos colocando numa posição onde o nosso sonho de permanência, o nosso sonho de ter um país fortemente trabalhista, que valorize o trabalho, que valorize a produção, que valorize o empresário que produz trabalho e não o empresário que especula. Nós não podemos ir para uma eleição sem ter essa certeza de que nós podemos nos apresentar para a sociedade como alternativa. Então, nesse momento, nós estamos nos colocando em independência, porque a posição de independência nos dá exatamente o que a palavra indica e diz: nós estamos independentes. Nós vamos fazer o que nós tivermos vontade e desejo de fazermos em benefício do nosso país, dos nossos estados e principalmente das pessoas com as quais a gente enfrenta no dia a dia para pedir o voto na gente. Líder, essa posição é reversível se o governo atender às demandas dessa reciprocidade?
PDT pode voltar para a base? Eu tenho muito cuidado em responder, vou ter muito cuidado em responder essa pergunta, porque essa pergunta tem uma possibilidade de um duplo sentido. Nós não estamos aqui trocando benesses para voltar à base do governo. As atitudes do governo, as políticas do governo vão dizer para a gente se a gente pode ou não voltar. Não há ali uma condição sine qua non, se me dá isso, eu volto. Não tem isso. Mas o senhor já tinha falado que o PDT queria mais espaço no governo, né? Isso antes da crise. Que fique bem caracterizado isso, para não parecer que isso nasceu agora. Porque fica parecendo que depois da porta arrombada a gente quer consertar alguma coisa. Não, não é isso. Que fique claro. Nós falamos e deixamos claro que nós queríamos reciprocidade, que nós queríamos, se vocês forem ver as minhas falas, eu sou líder só há pouco tempo, né? As minhas falas desde que entrei líder já refletia essa insatisfação. Essa insatisfação eu levei para a imprensa, essa insatisfação eu levei para o governo e não há segredo. Então, a questão tem que ser muito cuidada para que a gente amanhã não esteja dizendo lá, estão negociando. Então, eu te respondo a pergunta exatamente com as posições, as posturas do governo vão nos deixar mais ao lado dele ou menos ao lado dele, de acordo com a postura. Mas você já tinha esse sentimento? Por que o então secretário executivo Volney aceitou o cargo? E como que ele fica nessa situação, nessa equação agora? Olha, eu vou te dizer com toda sinceridade, quem vai te responder essa pergunta, melhor é ele. Mas eu, como conheço ele bem, eu digo, ele é um excelente profissional, ele é um excelente deputado, foi um grande líder aqui por 2 anos, principalmente no período da pandemia, representou dignamente o PDT aqui dentro, e eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse de indicar alguém, eu o indicaria, porque ele é bom e é competente. Ele foi uma escolha que foi feita pelo presidente Lula. O Lula tem uma relação de amizade com o Volney, pessoal, anterior, e com o pai do Volney. Então isso é um negócio muito mais antigo. E o nome dele foi escolhido por isso. E eu sem certeza absoluta, que o Volney aceitou essa indicação, sabendo que também e a gente ia sofrer essas perguntas aqui. Mas como a decisão é a decisão do Lula, para mim está perfeita a escolha do Lula. Líder, seria um outro nome se o partido tivesse indicado? Porque eu lembro que no dia mesmo chegaram a falar no nome do André Figueiredo. Queria saber se o senhor fala agora que é uma indicação pessoal do presidente Lula. O partido não foi consultado, então, para essa indicação. E o senhor acha que, como o partido está fora, está independente agora, faz sentido esse ministério cair? Vai depender do presidente Lula? Olha, continuo insistindo e dizendo, o dono da vaga é o presidente Lula. Isso não é só do Ministério da Previdência. Isso é de todos os ministérios. Ele fica com quem ele quiser. Isso é verdade. Isso não tem nada de errado nisso. Não houve nenhuma conversa nossa com relação a André Figueiredo para ministro da Previdência, no meio da crise. O nome do André Figueiredo foi, inclusive, citado, assim como do Félix Mendonça, de outros colegas nossos, do Leônidas Cristino, de vários deputados nossos que já foram secretários de Estado, que são pessoas preparadas, que a gente cogitou, inclusive, em nível de imprensa, para que, se houvesse um espaço a ser ocupado num novo ministério, nós teríamos nomes para indicar. E quando nos perguntavam na época qual ministério seria, eu disse com todas as letras, nós não estamos aqui para escolher ministério, que se eu fosse escolher, eu ia escolher os melhores. Mas a gente sabe o tamanho que a gente tem e a importância que a gente tem. E a importância que a gente tem é que não estava sendo reconhecida pelo governo. Como é que vai ficar a relação do PDT com o governo na Câmara agora? Vocês vão votar contra projetos do governo? Vocês vão assinar CPIs? Qual que é a postura que vocês vão adotar aqui? Ou vão continuar apoiando os projetos do governo de forma igual? Não, se fosse de forma igual, a gente não era independente. É a primeira resposta que eu posso te dar. Com certeza vai ser de forma diferente. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente está sentado aqui na reunião de bancada, decidindo alguma coisa, a gente tem 2, 3 ou 4 pessoas que divergem, né? Não é aquela briga de maioria, mas que divergem da posição, que é a posição majoritária. Mas a gente, como é parceiro e a gente quer sair para um campo de união, a gente fala, não, gente, já fui derrotado aqui nas posições e votei com o partido. E é assim que tem sido feito. Nós votamos em bloco, votamos juntos. Nós entendemos que é mais importante estarmos unidos em torno das nossas posições do que termos a divergência. Num caso desse para frente, é muito mais fácil a gente dizer, olha, a bancada está liberada, cada um faça o que melhor lhe aprouver. Isso é o que pode acontecer. Isso de cara. Entendeu? Então, não é, vamos votar tudo igual do mesmo jeito. Então, nós estaremos aqui dizendo para vocês que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Não é o caso. Líder, o presidente Lula, a ministra Gleisi, já foram comunicados sobre a decisão do PDT? Eu não falo direto com o presidente Lula, eu falo com a ministra Gleisi.
Por coincidência, ao terminar a reunião, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu estava pronto para conversar, para ela ligar na hora que ela quisesse. E eu mando a mensagem por uma razão simples. Eu não telefono para ninguém sem perguntar se pode me atender, porque eu acho muito chato quando o telefone toca para mim e eu não posso atender. E é uma pessoa que eu quero atender. Eu quero atender, eu quero falar, mas eu não posso falar. E fica muito desagradável isso. Tem aqui alguns dos senhores e senhoras que às vezes telefonam e eu falo assim, não era para eu telefonar agora, que eu não me recuso a falar. Então eu mandei a mensagem para a ministra, e a ministra, por coincidência, me ligou exatamente agora, na hora que vocês entraram aqui, e eu não pude falar com ela porque vocês estavam todos presentes. Está obrigado aqui. O líder, e sobre a CPI do INSS, parte da oposição tem dito que deputados do PDT agora começam a sinalizar que podem apoiar a CPI. O que a oposição fala é o que a oposição fala. A oposição fala o que quer, né? Mas eu estou autorizado a dizer para vocês, a partir da nossa reunião, que se o escopo dessa CPMI for ampliado para 2019, se no escopo dessa nova aditamento à CPI tiver lá dizendo que tem que convidar ou convocar os ministros e secretários executivos do governo anterior com os nomes citados dessas pessoas no aditamento e com uma indicação expressa à Polícia Federal que faça a investigação a partir de tal data, nós estamos autorizados a assinar a CPMI do INSS. O senhor conversou com alguém da oposição sobre essa possibilidade? Não converso com a oposição para negociar nada. Não, desse para tipo de saber da coisa. possibilidade de ampliar o escopo. Não, estou dando essa notícia agora para vocês em primeira mão. Se ninguém me perguntasse, eu também não falaria. Vocês é que são os investigadores aqui. Toda a bancada concordou com essa posição de independência ou teve divergências entre os deputados? Olha, eu posso dizer para você que foi 100% na independência, porque algumas pessoas queriam mais do que a independência. E seria o que exatamente? Piorar a situação, que eu não vou explicar o que é. Líder, tem que isso é só uma coisa um pouco técnica, tem que passar pela executiva do partido também, ou não? Essa é uma posição Não, do essa PDT no Congresso? é uma decisão da bancada do PDT na Câmara, não é Congresso, fique bem claro isso, e que foi tomada na presença do presidente do partido, Carlos Lupe. Ela não passou ainda pela Executiva Nacional, mas o presidente do partido estava junto. E todos nós fazemos parte da Executiva Como Nacional. fica no Senado, líder? Não sei. O líder, você pode falar um pouco do que o presidente Carlos Lupe falou nessa reunião? Como que ele reagiu a essa decisão? Bem, o Lupe foi a pessoa mais atingida por esse problema, porque o Lupe já passou por uma injustiça em 2011, apesar das pessoas acharem que não, tal, mas não teve processo, não teve indiciamento, não teve culpabilidade, a denúncia era uma denúncia vazia e ele saiu com esse estigma. Eu acho que isso, inclusive, refletiu na maneira inicial com que ele se colocou frente ao problema da demissão dos outros. Quem já foi injustiçado uma vez, não quer ser a segunda e não acha confortável injustiçar outra pessoa qualquer. Talvez isso tenha acirrado nas pessoas um ataque a ele. Ele cansou dessa batalha e pediu para sair, porque é difícil você ter mulher, filho, amigos, e você da hora para outra virar ladrão de 6 bilhões. Ninguém é. Isso não fica no coração de ninguém bem. Então, ele está hoje muito mais equilibrado, muito mais tranquilo que estava antes. Eu gostei muito de ver. Ele se comportou maravilhosamente bem, na minha opinião, naquela comissão, que eu conheço o Lupe é um sujeito de não recuar, e ele se comportou com calma, porque ele escutou impropérios ali, nos níveis mais histriônicos possível, mas estava bem. E ele ouviu todas as ponderações, conversou também, mas não fez assim nenhum movimento que possa ser relevante para alguma notícia. Líder, hoje o Ciro disse que seria uma vergonha o PDT seguir na base do governo federal, ao mesmo tempo que ele declarou apoio a um candidato ao Senado do PL do Ceará. O senhor não acha que essa decisão, por mais que o senhor diga que seja de independência, pode aproximar parte do PDT da oposição? Eu posso te dizer com toda a clareza que eu não conheço essa notícia que você está me dando.
o povo.com.br. Tá, mas eu vou ter que ler depois, sabe? Porque eu não acredito nas pessoas. Eu acredito, eu já falei, expliquei, eu não acredito nas pessoas, não. Vocês vão perder tempo comigo. Porque é o seguinte, eu acredito que as pessoas, eu acreditava e continuo acreditando, para se criar um bom filho, você tem uma fórmula. Eu já pensava assim, e a fórmula era H2A2D1, onde H2 significava honesto e humilde. O A2 era atento e atencioso. E o D era de disciplinado. Isso eu confeccionei na minha cabeça, nos meus delírios, que isso seria um filho ideal, uma pessoa ideal. Mas conversando com um irmão meu, que é muito crítico, ele um dia falou para mim, você está criando filho para final de semana, porque de segunda a sexta seu filho vai se lascar. E eu resolvi botar um segundo D, que é o D de desconfiado. E é por isso que eu não confio na sua pergunta. Mas o Ciro foi consultado? Não. Falaram sobre alguma pauta específica, líder, por exemplo, a anistia, o PDT pode apoiar, teve alguma coisa nesse sentido? Não entramos em caminho de vingança, gente. Fique calmo, não há qualquer posição de vingança, não é isso. Fique bem estabelecido. Nossa posição é de independência, tá?